tudo bem com vocês? Meu nome é Emily e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho da escola literária chamada Simbolismo, e com esse vídeo nós meio que encerramos as escolas literárias do século XIX, do final do século XIX. Nós já temos aqui uma playlist com as escolas literárias praticamente completas. Nós temos desde quentismo, expliquei um pouquinho a questão de escola literária no quentismo, nós temos barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e até o parnasianismo. Hoje nós estamos gravando o simbolismo. O próximo vídeo de literatura será sobre o pré-modernismo e aí o modernismo e encerramos as escolas literárias. Mas antes, se você quiser assistir os outros vídeos, se você ainda não assistiu ou você quer ter uma base antes de iniciar aqui no simbolismo, eu vou deixar a playlist bem aqui nos cards, a playlist de escolas literárias, para vocês irem lá conhecer e ter uma base antes de nós falarmos aqui sobre o simbolismo. Se vocês quiserem também, tem uma playlist só para vestibulandos, falando questões de vestibulares, o Enem, tudo que está acontecendo. E tem outra falando um pouquinho sobre... Tem 2 vídeos, na verdade, falando sobre a questão da faculdade, meu curso e tudo. Então, se vocês quiserem conhecer, vou deixar aqui das escolas literárias, mas se vocês quiserem ver as outras, é só vocês irem aqui no meu canal. Meus vídeos, playlists, e vocês podem assistir todos os vídeos que já tem aqui. Então, vamos lá. Então, o simbolismo, ele também é uma escola literária do final do século XIX, e nós temos aí como data, como uma forma didática de você apresentar, 1893, que é a data, basicamente, do marco inicial do simbolismo aqui no Brasil. E nós vamos até aí, basicamente, 1900, 1902, que é quando o pré-modernismo se inicia. Vamos lá, o simbolismo ele é contemporâneo ao realismo, então como eu falei, ele acontece ao mesmo tempo ali do realismo, naturalismo e até o parnasianismo, e a principal característica é que ele é anti-parnasiano, anti-realista. E o que isso quer dizer? No início do canal eu falei uma coisa que é muito importante na literatura, que é um movimento chamado movimento de ruptura e retomada. O que isso quer dizer? As escolas literárias, elas têm um propósito que é o quê? Quebrar com tudo aquilo que já fora dito anteriormente. O que isso quer dizer? O simbolismo é um exemplo disso. O simbolismo, ele vem depois do parnasianismo. Então, qual é a função dele? Ele vem para dizer que o que o parnasianismo falou está errado e trazer outros objetivos, outras formas de se expressar, outra forma de fazer literatura. E o que acontece? Ele vai querer romper com tudo que o parnasianismo falou, vai querer dizer que aquilo é errado, vai mostrar outras formas de ver o mundo, de ver a arte, e ele vai querer trazer características do romantismo. Então, assim, nós temos aí uma ruptura da literatura realista, da literatura objetiva, e nós voltamos aos primórdios da questão do romântico, que é o quê? Uma literatura mais subjetiva, mais pensando no eu, em você mesmo, na alma, naquilo que nós sentimos, nossos sentimentos. Então o simbolismo ele vai trazer muito essa característica que nós já tínhamos abordado no romantismo. E uma coisa que nós temos que entender também é que o simbolismo, na época, ele não teve tanto destaque aqui no Brasil. E outra coisa também que ele tem o seu foco maior ali em Santa Catarina e Minas Gerais. Mas ele ficou mais famoso depois que aconteceu o movimento e tudo. Inclusive, no modernismo, nós vamos ver algumas características do simbolismo, mas no momento em que aconteceu, ele não teve tanto impacto. Então, se você for procurar sobre arte simbolista, você vai ver muito mais fora do Brasil, na Europa, enfim, do que no próprio Brasil, porque aqui nós não demos o devido valor a essa arte. Então, assim, isso é muito importante saber, porque nós temos 2 autores principais, não são os únicos, né? Mas são os principais que nós vamos abordar aqui, e vocês vão ver que principalmente em vestibular, se não é vestibular seriado, não é processo seletivo, as pessoas não contam tanto simbolismo. Então isso é muito importante a gente saber antes de estudar essa escola literária mesmo. E aí nós vamos para as características do simbolismo, que nós temos como principal característica subjetividade, ou seja, você pensar mais em si, o eu lírico falando, a questão da reação ao parnasianismo também vai aparecer, como nós já falamos, quebrar aquela questão do clássico, do culto à forma, isso tudo vai ser quebrado no simbolismo. Musicalidade é uma questão muito importante aqui no simbolismo, porque quando nós formos ler os poemas, nós percebemos que os poemas são muito musicais, então o ritmo do poema é um ritmo mais musical, mais de dança. Nós vamos perceber, depois a gente vai ler alguns poemas aqui,
Vou deixar os trechos dos poemas aqui na tela, e aí vocês vão perceber que quando o autor ele escreveu aquele poema, nós podemos perceber um ritmo ali, a questão da dança, da música, e isso é muito importante para a arte simbolista. Então, se você estiver lendo um poema em que o meu professor sempre falava, se você lê um poema e você tem vontade de dançar, lendo aquele poema, você tem vontade, você pensa em uma música, é porque provavelmente é um poema simbolista. Então, isso é muito importante. Nós temos a questão do irracional, vago, mistério, do místico, e daí nós retornamos com uma ideia que já foi abordada aqui no canal, que é a questão do inconsciente de Freud. Freud, ele foi um neurologista que ele abordou muito a questão do inconsciente. Então, vocês podem assistir, eu falei disso no vídeo de naturalismo, algumas correntes filosóficas que estavam acontecendo ali no meio, e eu vou deixar aqui o vídeo também se você quiser ir lá assistir. E o inconsciente de Freud vai voltar. Por quê? Nós estamos em um contexto histórico do simbolismo em que está acontecendo tudo muito rápido. O burguês está avançando cada vez mais em industrialização, em conhecimento. Então, os autores simbolistas eles pensam da seguinte forma: o que adianta nós avançarmos tanto em tecnologia, em industrialização, se nós ainda não nos conhecermos? O que adianta nós conhecermos tanto de tecnologia, de máquinas, se a gente ainda não se conhece? Então, o simbolista, o artista simbolista, ele pensa muito na questão da alma, de se conhecer. É uma literatura muito vaga, muito... Você tem que estar pensando com alma, não é como o parnasianismo, por exemplo, que é tudo muito claro, é muito objetivo, a questão dos vasos, é muito... O simbolista é mais é mais introspecção, entende? Então, você tem que estar lendo os poemas e você tem que estar percebendo a questão do que o autor queria passar mesmo, os sentimentos, o que ele estava vivenciando naquele momento. Eu acredito muito que para você ler uma poesia simbolista e você conseguir viver aquela poesia, você tem que conhecer muito da vida do autor. O que ele passou, o que estava acontecendo naquele momento que ele estava escrevendo. Então, tudo isso é importante para a gente entender e viver de fato a arte simbolista. Outra coisa que nós temos que comentar aqui é a questão da influência europeia na arte simbolista aqui no Brasil. Nós já falamos que toda a arte, toda a literatura, ela primeiro passa por uma visão europeia, né? A visão Portugal. Portugal estava fazendo aquilo e basicamente alguém foi lá, viu o que estava acontecendo e trouxe aqui para o Brasil. Mas isso no simbolismo é muito mais forte, eu acredito, porque lá nós tivemos um quadro, na Europa em si, nós tivemos um quadro, um grupo de pessoas que foram muito importantes para a arte simbolista aqui no Brasil. Eu vou deixar todos os nomes aqui na tela, se vocês quiserem lá procurar, vai estar todos os nomes aqui para vocês irem lá. Vocês conhecem alguns nomes, eles são chamados de poetas malditos, poetas podres, porque eles tratam justamente disso, da vida, do pessimismo. Tem autores que falam muito da morte, da questão do irracional, para onde nós vamos. A espiritualidade é uma questão muito forte também no simbolismo. O que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, o que nós temos de bom em nós, o que nós pensamos, o que nós queremos, por que a vida é assim. Então, a questão do pessimismo entra muito aqui também. E esses autores aqui que estão aqui na tela, eles foram importantíssimos para a arte simbolista aqui no Brasil. E nós entramos agora nos nossos autores brasileiros. Mas antes nós precisamos falar uma coisa muito importante, que são o quê? As figuras de linguagens na arte simbolista. Nós temos aí 3 figuras de linguagens muito importantes para nós entendermos a arte simbolista, que é o quê? Nós temos a aliteração, que é o uso de consoantes iguais, e nós temos como exemplo disso os trava-línguas. Os trava-línguas são grandes exemplos da questão da aliteração na nossa arte, na nossa literatura. Nós temos também a assonância, que é uma figura de linguagem onde num poema, num texto, nós temos o uso repetido de vogais. A aliteração é o uso repetido de consoantes e a assonância é o uso repetitivo de vogais. Nós temos também a sinestesia. A sinestesia ela é muito importante porque nós temos aí o uso a mistura de órgãos do sentido. Então, olfato, paladar, audição, tudo isso vai se misturar ali na arte. E se você souber essas 3 figuras de linguagem, eu acho que são as mais importantes para vocês entenderem a arte simbolista. E então anotem, vou deixar aqui o nome aqui na frente para vocês, caso vocês queiram
pesquisar mais um pouco, fazer análise de poemas e perceber essa questão aí da sinestesia, é muito importante também. Então nós vamos falar agora de dois autores muito importantes para a nossa arte simbolista e que, assim, existem muitos outros autores, muitos mesmo, muita gente muito boa que se destacou na arte simbolista, mas aqui no Brasil nós temos dois nomes muito importantes, que é Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Eu vou colocar o nome deles aqui quando a gente for falar separado deles, mas vamos falar um pouquinho de cada um, vou explicar um pouquinho as características para vocês e depois nós vamos ler alguns poemas deles. Eu vou deixar aqui e nós vamos comentar um pouquinho a respeito deles, ok? Vamos lá. Cruz de Souza nasceu em 1861 e foi até 1898, por aí a vida dele, ele morreu em 1898. Nós temos como principais características dos seus poemas o sofrimento, porque Cruz de Souza era negro, então ele sofreu a questão do racismo, do bullying, todas essas questões, e essa questão do sofrimento é muito abordado na sua obra. Lembra que eu falei que a arte simbolista ela se preocupa muito com a alma, com o eu, introspecção? Então os autores eles vão mostrar tudo aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles sentem, que eles já sentiram, que eles estão vivendo. Então isso vai ser retratado muito bem, a questão do racismo, da questão que ele tem uma questão muito forte com a cor branca. Ele tem uma obsessão pela cor branca. Então nós temos aí um poema que ele fala muito sobre a cor branca e questão tudo que se relaciona a branco, alvo, neve, tudo aquilo que faz menção à cor branca. Se você vê algum poema, pode ter quase certeza que é de Cruz de Souza, porque ele tem essa obsessão pela cor branca, pela questão do racismo, do bullying, tudo aquilo que ele sofreu. Ele tinha uma questão com a cor branca. Então a questão do erotismo também, muito diferente do erotismo do parnasianismo, por exemplo. O uso da sinestesia, né, a mistura ali dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Nós temos também a espiritualidade. Isso é muito importante porque nós vamos ver nos dois autores aqui simbolistas a questão espiritual, para onde vamos, a questão da morte, tudo isso vai ser abordado na arte simbolista. A condição humana, seja ela física, seja ela sentimental, o que a pessoa, o ser, está sentindo, está vivendo, vai ser muito abordado também nas obras de Cruz de Souza. E nós temos a questão satânica também. Ele chega a ser tão macabro assim quanto Augusto dos Anjos, que já nós vamos falar sobre ele. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de um poema muito conhecido e muito abordado em vários vestibulares, que é o poema Violões que Choram, de Cruz de Souza. Eu vou comentar um trecho aqui para vocês, vou ler um trecho para vocês, vou deixar aqui na tela também para vocês acompanharem comigo. E nós vamos comentar a questão da figura de linguagem nesse poema. Violões que choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpeis dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Lembram da questão das figuras de linguagem que eu falei para vocês? A primeira figura de linguagem, ela é a aliteração, que é aquela mistura, é aquela repetição de consoantes. E nós temos isso muito presente aqui no poema Violões que Choram, de Cruz de Souza. Então a questão da aliteração, das figuras de linguagens, nós podemos ver muito bem nos poemas de Cruz de Souza. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Alfonso de Guimarães. Sim, se escreve assim mesmo. Vou colocar aqui o nome dele para vocês, assim como a foto também. E eu vou colocar aqui algumas características, assim como eu fiz com Cruz de Souza. E no final nós vamos ler um poema que, assim, o poema ele só é muito triste, só é muito sentimental. E todo mundo que comenta sobre a poesia simbolista tem que conhecer esse poema. Se você ainda não conhece, você, por favor, depois que terminar esse vídeo, você vai pegar esse poema e você vai ler esse poema e você vai sentir o que Alfonso de Guimarães estava sentindo. Então, vamos lá. Para finalizar, nós vamos falar aqui de um autor muito importante para nosso vídeo de simbolismo, que é Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães, assim como Cruz de Souza, eles foram muito importantes para a nossa arte simbolista. Até hoje, os poemas de Alfonso de Guimarães são lidos quase todo dia, sabe? Várias pessoas comentam sobre os poemas de Alfonso de Guimarães porque
ele consegue passar com muita maestria tudo aquilo que ele está sentindo. Ele consegue passar tudo aquilo que ele viveu, toda aquela dor, aquele sofrimento que ele vivenciou naquela época, ele consegue passar através da escrita. Então é muito fácil você ler um poema, que já a gente vai ler ele aqui, e você se emocionar, porque você percebe o quanto Afonso estava triste, ele estava melancólico. Então é muito importante vocês conhecerem, assim como Cruz de Souza. E eu já estou com o coração quentinho porque nós estamos terminando os vídeos de escolas literárias. E assim, simbolismo é uma das escolas literárias que eu tenho um amor, um carinho muito forte, porque é uma escola literária que a gente consegue perceber, entende? A questão do sentimental. Quando nós estávamos estudando parnasianismo, eu falei que eu não gostava muito porque eles eram muito secos. Isso é uma característica muito forte do parnasianismo, que os 3 autores principais, eles têm uma questão muito forte com não mostrar sentimento. E inclusive um deles que eu falei no vídeo, ele tem mais aquela questão do sentimento, mas é muito pouco. Então, quando a gente se depara com o parnasianismo, que é a questão de vasos, de objetos, descritivismo, e nós chegamos no simbolismo, que é uma questão muito mais do eu, do sentimento, da alma, da perca e da questão da morte, da dor, do sofrimento, é muito fácil a gente se emocionar. Então, Afonso de Guimarães, ele só cumpre muito bem com esse papel, entende? Ele sofreu uma perca muito forte na questão da morte da noiva dele. Ele teve uma noiva chamada Constança, que ela faleceu, e nos seus poemas ele retrata muito bem isso. Ele trata sobre a dor, sobre o amor, sobre a perda, sobre a questão da morte, da passagem. Ele era uma pessoa muito espiritual, muito religiosa. Então ele encontra na religiosidade uma forma de entender o que aconteceu, uma forma de entender o mundo, entender por que aconteceu isso, achar maneiras de explicar o inexplicável para ele, que é a questão da morte, entende? Então assim, nós podemos perceber muito a questão na dor. Quando a gente lê os poemas, quando nós lemos os poemas do Afonso de Guimarães, nós percebemos a questão do amor, e do amor, aquele amor doído, aquele amor do sofrimento, a questão da morte, né, como já foi falado aqui, mas a questão do amor doído nós podemos perceber uma questão neorromântica aí, em Afonso de Guimarães, que ele retorna, lembra lá no romantismo, aquele amor exacerbado, aquele amor doentio no sentido de, tipo, sofre demais, é um amor extrapolado, sabe, extravagante. Afonso de Guimarães é isso, quando ele retrata a Constança, ele retrata com muita dor, com muito sofrimento, com muito amor por ela também. Então, Afonso de Guimarães assim, é disparado, um autor que mais me faz chorar com seus poemas. E nós vamos ler aqui um trecho do poema de Afonso de Guimarães chamado Esmalha. E já tem vários memes desse poema, porque já fizeram várias montagens. Eu lendo Esmalha e o gatinho chorando, mas é porque realmente, gente, vou deixar também o trecho aqui na tela. Tirem print, coloquem nos status, divulguem aí o trabalho de Afonso de Guimarães, para mais pessoas conhecerem esse autor excepcional, assim como Cruz de Souza também. Vou ler aqui para vocês. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra no mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu asas para voar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, nós podemos perceber uma questão muito forte aí da morte da Constança. Ela se suicidou, ela morreu afogada, como é que foi essa questão? Ela estava no mar e morreu afogada, ela se suicidou, como é que foi essa questão? Então, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento do que aconteceu com a noiva de Afonso de Guimarães, mas nos seus poemas ele tenta achar justificativas para aquilo que aconteceu, entende? Então, o que aconteceu? Ele tenta retratar de uma forma muito sentimental aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela estava pensando. Então, assim, é uma questão muito emocional. Esse poema é o poema que mais faz as pessoas chorarem. Sim, eu acho golpe baixo ter que ler Afonso de Guimarães para outras pessoas, porque é um poema muito sentimental, é uma literatura muito melancólica, é uma literatura muito triste, sim, mas se vocês quiserem conhecer, é um autor excepcional, assim como Cruz de Souza. Eles desempenham muito bem o papel de serem autores simbolistas. Eles foram excepcionais para a nossa literatura simbolista, para a nossa literatura brasileira. São nomes muito conhecidos, são nomes muito especiais, e se vocês puderem,
leiam Alfonso de Guimarães, leiam Cruz de Souza, vão em busca de literatura simbolista, porque é uma literatura muito boa, é uma literatura muito especial para mim. Eu tenho um carinho especial por literatura simbolista. E eu não falei, deixei no final, mas agora eu vou falar que o marco inicial do simbolismo no Brasil foi o livro, a obra Missal e Broquéis, do Cruz de Souza, em 1893. Então, o simbolismo acontece, ele meio que inicia, né? O marco inicial é a obra Missal e Broquéis, do Cruz de Souza. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da arte simbolista. Obviamente, vocês precisam e devem irem atrás de outras fontes, procurem ler a arte simbolista, Cruz de Souza, Afonso de Guimarães. Procurem também os outros autores que eu deixei aqui na tela, porque é muito importante, vai acrescentar muita coisa no seu conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Com esse vídeo nós encerramos as escolas literárias do século XIX, do finalzinho do século XIX. Foi muito importante para mim, porque eu tenho um carinho especial por algumas, incluindo simbolismo e romantismo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida sobre qualquer escola literária, me manda no meu Instagram, me manda aqui embaixo também, que eu respondo, ou no vídeo, que eu sempre vejo também. E é isso, no próximo vídeo de pré-modernismo, que é um momento de transição ali entre o simbolismo e o modernismo. A partir de então, os vídeos serão um pouquinho mais longos, porque é bastante conteúdo. Quero fazer um vídeo também falando sobre a Semana de Arte Moderna, sobre algumas tretas que aconteceram ali no meio. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, qualquer dúvida me manda no Instagram, deixa aqui embaixo. E um beijo, até a próxima. Tchau!